Telespectador da TV Câmara, nosso boa tarde a você. Nós estamos ao vivo com o Clipping Eletrônico, quinta-feira, 7 de agosto de 2014. Agora, 2 horas 11 minutos em São Paulo. À minha direita, o vereador Ari Friedenbach, do PROS. Tudo bem, vereador? Mais uma vez, um prazer tê-lo conosco. Tudo bem. Mais uma vez, é uma enorme satisfação estar aqui. É sempre muito importante e gostoso participar desse debate. Legal. E à esquerda aqui, minha direita, à esquerda de quem vê. Sim. Minha esquerda, à direita de quem vê. Vereador Reis do PT. Tudo bem com o senhor, vereador? Tudo bem, Wagner. Como vai, vereador Ari Friedenbach? Uma boa tarde a todos os seus telespectadores e é sempre bom estar participando deste programa. A repórter Carol Câmara cobriu a sessão plenária de ontem e ela trazia informações sobre a CPI que vai investigar os contratos entre a Prefeitura e a Sabesp. O Jornal Estado de São Paulo publica uma matéria hoje mostrando que, em determinado momento, a matéria está publicada à página A20 do Estadão, rodízio de água era a primeira opção da Sabesp, plano oficial chegou a ser entregue em janeiro. A oposição ao governo do Estado, que a situação na Câmara diz que a CPI é importante, a oposição na Câmara, que a situação no governo do Estado diz que a CPI é uma jogada política no ano eleitoral. Quem está com a razão? Eu acho que essa questão da água, eu já participei de vários programas aqui, vereador Ari, e sempre falei que o governador não teve coragem de anunciar o racionamento, né? Ele fez um racionamento velado. Nós sabemos que aí na periferia, agora já atingindo até as regiões mais nobres, né? Reduziram a pressão, tem lugares que a água não chega, né? E tem lugares que a água realmente é cortada. Na periferia a água é cortada, ela está chegando 2, 3 vezes por semana e assim vai. E vão tocando e nós estamos aí à véspera das eleições, né? É como hoje, só falando um pouquinho o que eu vi hoje lá no Parque Independência, logo de manhã, 9 horas da manhã, eu vi 6 viaturas do choque fazendo bloqueio lá, parando todo mundo, coisas que a gente não vê desde, né, de ninguém sabe quando, né? Da última eleição. Exatamente, desde a última eleição. Então, o governo tem que parar com esse negócio, que chega a eleição, ele quer resolver a segurança, tira todos os policiais que estão dentro dos quartéis, que estão na administração, põe todo mundo na rua, para poder dizer que tem segurança. A questão da água, a mesma coisa. Depois das eleições, eu quero crer que nós vamos ter água uma vez por mês e olha lá, se continuar nesse batido que está indo, porque faltou coragem ao governo e a matéria do Estadão, ela foi bastante feliz em mostrar isso aí, que a Sabesp apresentou um programa de racionamento que talvez se tivesse sido aplicado, nós não estaríamos no caos que estamos vivendo hoje, né? Se realmente o governo, com as informações que tem, sabedor de que realmente essa seca ia se estender por todo esse período e que não foi feito os investimentos para a captação de água, né, para que houvesse mais reserva de água, ele deveria então ter anunciado logo no início do ano o racionamento. Não teve coragem por conta do calendário eleitoral. Então a CPI, ela vai estar levantando essa questão da prestação do serviço, porque a Sabesp ela tem um contrato, uma concessão para prestar o serviço. Esse serviço está capenga, essa prestação de serviço não está acontecendo da forma que o contrato prevê. Então, essa CPI ela é importante e também para avaliar a destruição que a Sabesp pratica nas ruas que são da prefeitura, né? A Sabesp usa todos os logradouros públicos e com as suas obras inacabadas, suas obras mal feitas, essas empresas terceirizadas, quarteirizadas, vai destruindo todo o pavimento. Você passa nas ruas aí, os veículos não suportam tanto tempo os amortecedores, mola, quebra tudo. É um prejuízo para as pessoas que transitam em São Paulo. Então, nós temos que avaliar essa questão do fornecimento, a prestação, o fornecimento de água, a prestação de serviço que não está sendo feita, o desmonte que a Sabesp pratica contra o patrimônio da prefeitura, contra os logradouros públicos, né? Porque toda vez que ela faz uma intervenção, nunca mais volta a ser o que era antes. E também a questão dos vazamentos. Já se sabe aí que uma cantareira se perdeu em um ano aqui, ou seja, 30 e tantos % de água é desperdiçada por conta de vazamentos. Eu tenho andado muito na periferia e agora eu
tem aquele tablet lá, o rapaz que trabalha comigo, é onde eu faço um vídeo e eu vou trazer. Eu já falei para a oposição, toda vez que eu ver um vazamento de água, Wagner, eu vou fazer o vídeo e trazer para cá. Porque só essa semana eu já identifiquei uns 8 vazamentos. A água fica correndo. Nós não temos água. E aí, né, vereador, é uma coisa interessante da gente discutir, porque em que pese a discussão política no sentido mais estrito do termo, as perdas de 1/3 da água, elas têm que ser objeto de uma força-tarefa no momento em que você tem um reservatório do tamanho do Cantareira seco. Bom, eu queria comentar o seguinte, primeiro, de que a questão da CPI, que foi ontem aprovada aqui na casa, não pode se limitar ao discurso pobre se é uma questão de oposição, se é uma questão de situação. A questão é que nós não temos água em São Paulo e está muito claro, já vem se falando há muito tempo, que faltou pulso, faltou coragem, faltou vontade política do governador de fazer o racionamento no momento oportuno. Agora nós estamos numa situação que provavelmente logo após as eleições nós vamos estar com todas as torneiras da cidade absolutamente secas e o que o vereador Reis levantou, é uma das coisas que ele levantou que eu acho extremamente importante, é se verificar e se resolver de uma forma definitiva o problema da perda na distribuição da água. Nós temos aí 1/3 da água sendo perdida já há décadas, quer dizer, uma quantidade completamente absurda e impensável num momento que a gente está com falta de água. A Sabesp, sim, precisa investir de verdade na cidade de São Paulo, especialmente tampando os buracos, trocando os encanamentos, porque a perda que nós temos de água é um verdadeiro escândalo para qualquer país com muita água, ainda mais num momento de extrema escassez do produto que nós estamos passando. Agora, vereador, o senhor fez uma crítica que me parece bastante interessante do ponto de vista, inclusive, da política como um ambiente de conflito, que é bastante natural e é próprio do espaço democrático, inclusive, mas que é essa questão binária de água, se a água é da oposição ou da situação. Fato, a água está faltando em São Paulo. O tom de cobertura nos jornais de São Paulo, por exemplo, na Folha de São Paulo, C8, base aliada de Haddad cria CPI sobre a crise da água. Ou seja, ok, mas não é uma CPI com o objetivo da base aliada. De forma nenhuma. Inclusive, alguns partidos que costumam não estar votando no governo, junto com o governo, ontem, todos os partidos, exceção ao PSDB, votaram a favor da criação da CPI da Sabesp. Então. Porque é um problema absolutamente suprapartidário, não tem... E se a gente não for discutir as coisas porque tem eleições, nunca vai se discutir nada no Brasil, uma vez que a gente tem eleições a cada 2 anos. Pontualmente, vereador Ari Fredenbach, quais são as explicações... O assunto está também, vereador, no jornal Valor Econômico. Página A6 do Valor Econômico, matéria da Cristiane Agostini, Câmara de São Paulo aprova a abertura de CPI da Sabesp. Quais são, começando pelo senhor, pontualmente as explicações que a Sabesp deve à opinião pública? Primeiro, eu sempre me preocupei muito com isso, é um tema que eu acho extremamente preocupante, a questão dos vazamentos, do desperdício na entrega do produto. Eu acho que esse talvez seja o ponto primordial a ser discutido, ser debatido e, mais do que isso, resolvido imediatamente. Não como outro dia o vereador Reis mostrou aí num vídeo que ele fez com o tablet, que eles prometeram para 2018 a solução do problema da água que está correndo no asfalto a céu aberto. Passei lá essa o semana, vereador continua pegou as mangueiras a de água novo. continua correndo lá, não fizeram nada. Então, 2018 vão para estancar o 2018 vazamento. eles vão resolver o problema. Quer dizer, isso é uma coisa completamente impensável numa cidade como São Paulo, na situação de escassez de produto que nós temos. Eu fui lá de novo essa semana. Onde é, vereador? Lá na Rua do Carvoeiro. Fica lá na estrada do Emboimirim, à altura do 10.500. Tá legal. A água está correndo lá. Há meses. A água está correndo. Anos, O que eu achei interessante, Wagner, é que eu oficiei a Sabesp. Eu falei, olha, dona Sabesp, nós temos um problema aqui, precisa dar solução. Precisa ir lá, botar canos, precisa ligar a água oficialmente, cada um ter o seu relógio. Tome as providências. Aí ela me disse, olha, senhor vereador, realmente está acontecendo isso, mas nós só vamos resolver, está prevista a solução até o ano de 2018. Parece uma piada, né? Quer dizer, água vazando, eu até posso 2018 depois, vão ficar Wagner, perdendo água. eu te mando a cópia do ofício da resposta da Sabesp, assinada pelo superintendente. É muita ousadia. Eu falei, é o fim do mundo isso, né? Quer dizer, eu tenho lá um problema... Então, a gente, desculpa te interromper, vereador, mas assim, não se pode. Eu acho que assim, é medíocre
apesar de a casa ser uma casa política, eu acho medíocre se colocar esse debate como uma questão séria de oposição de situação. Não, mas aí o senhor me permita, vereador, e sem subir nenhum tom de crítica, o meu papel aqui de moderação é... medíocre é também esperar 4 anos para consertar um vazamento de água. Isso é impensável. Né? Isso é inimaginável do ponto de vista de Não dá para acreditar pública. que uma empresa responsável pela água responda que daqui 4 anos eles vão resolver uma água que está correndo a céu aberto. Eu estive lá na Erondina, eu fiz até o vídeo, passei ontem aí. Lá na Erondina tem vários pontos de vazamento de água da Sabesp. E os moradores falaram que eles estão cansados de reclamar e que as empresas vão lá, fazem os buracos, e a água fica saindo, Água passa um dia, potável, 2, o 3, vereador 4. quase bebeu na rua a água, de tão limpa que estava. Ninguém toma providência. Que coisa, hein? Que coisa. E problema do esgoto também, viu, vereador? Agora, o problema também é bem simples aí. Vamos parar para pensar aí no nosso telespectador, em quem está nos assistindo agora. A gente tem uma questão aí protocolar. Daqui 2 meses tem eleição. A CPI não vai ficar pronta antes da eleição. Não vai chegar a nenhuma conclusão bombástica antes da eleição. Não. Ou seja, a argumentação de que ela cumpre um preceito estritamente eleitoral... Não. É O absurdo. governo, É um absurdo. O governo usou essa omissão na questão do racionamento por questão eleitoral. Isso sim. Ele não fez um racionamento porque ele tem medo do dia D, o dia que o povo vai à urna escolher. Então ele prefere ir tocando, empurrando, né, com a barriga até chegar o dia. Aí se elegeu. Agora eu tenho mais 4 anos, se tiver água hoje, não tiver amanhã, eu já me elegi. Essa está sendo o comportamento do governo, porque ele não anunciou o racionamento, porque nós podemos ter muito mais água do que tem hoje. Se tivesse tido um racionamento, uma campanha de conscientização da população para não haver desperdício de água, um trabalho, uma força-tarefa para combater esses vazamentos do dia a dia, né? Se tivesse feito tudo isso, talvez nós não teríamos a porta do caos como estamos hoje. Então ele sim está usando essa questão com medo da eleição, com medo de que isso daí contamine a sua eleição. Ora, se ele fizer um bom trabalho, ele vai ser reeleito sem problema nenhum. Agora, ele não pode fugir da responsabilidade. Você imagina aqui as pessoas que moram em prédios. Olha só, prédios, como que vai, se tiver uma falta de água, um apagão de água aí, como que as pessoas vão lá no 25º, no 28º andar para conseguir água, para fazer comida, para tomar banho, para higiene? Como que vai ser isso? É o caos. Vamos se aguardar os desdobramentos da escassez de reservas hídricas no setor elétrico. Fechar a questão da água. Eu, inclusive, estou apresentando um projeto... Hoje? Não hoje, estamos em fase final de preparação de um projeto para que novas construções tenham cisternas. Ou seja, a coleta da água da chuva em reservatórios nas casas, nos prédios, é uma coisa extremamente simples para se fazer. Na verdade, basta coletar a água dos telhados e juntar. Isso foi feito na cidade de Valinhos, não através de projeto de lei, mas através de iniciativa das próprias pessoas, e a economia tem sido muito grande. A cidade de Valinhos conseguiu, outro dia, ver uma matéria, economizar 2 meses do consumo da cidade através de conscientização e coleta de água de chuva. Legal. 3396-4944. 3396-4944. O telefone para você participar, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. Ô Wagner, Fala, esse problema da água não é a primeira vez que acontece no governo tucano. Em 2000, 2001, nós tivemos problemas semelhantes. E o governo anunciou as obras na época do Alto da Cantareira, dizendo que estava resolvido o problema, que não faltaria mais água. Né? Não sei se vocês lembram disso. Não é a primeira vez que acontece. Agora, olha só, vereador, virando a página, agora são 2h25 em São Paulo, virando a página, vamos falar um pouquinho de parques também. Tem uma notícia do Jornal Agora, que está na página A4 do Agora, e que particularmente me chamou a atenção. Aliás, acho uma boa pauta para a gente discutir aqui agora e para a gente discutir nos próximos dias. Frequentadores do Parque Anália Franco, no Tatuapé, que fica na Zona Leste, portanto, reclamam da má conservação das quadras esportivas. No local, também conhecido como Parque do Trabalhador, as 4 quadras de futebol estão sem a cerca do alambrado. Texto do Jornal Agora, que deveria contornar as quadras. Na hora do jogo, isso faz com que a bola caia na quadra vizinha constantemente. Das 4 quadras de basquete no parque, uma estava sem o cesto. Parque municipal, dá para entender que não tenha, dá para entender que você possa lá ter uma ou outra limitação na grade, um outro reparo que tem que ser feito.
Agora, quadra de basquete sem a tabela de basquete é demais, não é não, vereador? É demais. É demais, assim. Wagner, eu tenho visitado os parques e eu tenho percebido que realmente e que esse governo vai dar as respostas que precisam ser dadas, mas pegou os equipamentos totalmente sucateados. Eu tive agora lá num parque ali no Morumbi Sul, e que as quadras estão recebendo obras de recuperação, os alambrados totalmente destruídos, é um desmonte. E não é esse caso só, são vários casos, né? E que eu tenho conversado, inclusive, com o secretário Vanderlei, um amigo conhecido como Vandu, o secretário do Verde Meio Ambiente, e ele falou, ele conversando comigo da herança que eles receberam desses equipamentos que eles estão tentando recuperar, mas também não conseguem fazer isso em tão pouco tempo. Mas nós temos aí cerca de 100 parques, mais ou menos, né? Mas eu acho que vale um empenho maior da Secretaria do Verde, do secretário, de toda a equipe, no sentido de agilizar esses reparos, porque eu acho assim, que a Secretaria do Verde muitas vezes deixa um pouco a desejar no que diz respeito à manutenção das áreas verdes da cidade. Eu acho que é um... O senhor frequenta ali a Praça Buenos Aires? Muito, É? muito. Eu estive ontem. Caminhei, inclusive, uma emenda esse ano para a reforma de algumas áreas e a gente tem tido alguma dificuldade aí junto à Secretaria para conseguir efetivar as obras necessárias. Via ofício ou não? Não, via uma emenda parlamentar encaminhada, inclusive. E? E eu acho que vai sair. O secretário tem se esforçado, mas acho que faltam alguns ajustes de equipe ali para poder agilizar mais o trabalho da Secretaria. Acho que realmente precisa aprimorar o trabalho. Ontem eu estive num CDC ali no Jardim São Luís, e que tem 3 quadras lá, 3 quadras, totalmente destruídas, totalmente destruídas. Eu estive numa escola do estado também, a escola estadual, professor Arnaldo Laurindo, lá no Parque Santo Antônio. Eu até fiz um vídeo, postei no Facebook. Lá dentro da escola tem mais ou menos umas 15 toneladas de lixo, de entulho. Que beleza. Dentro da escola. É um lugar adequado. Cheio de mato no entorno da quadra e os alambrados totalmente destruídos, totalmente destruídos. Então, esses equipamentos na periferia, equipamentos do Estado, da Prefeitura, realmente está precisando de uma atenção melhor, está precisando de investimento, está precisando de recursos, dinheiro. E a população, ela entender que escola não é lugar. A escola, olha, vou dizer aqui para a população, escola, rua, praça, parque, não é lugar de jogar lixo. Córrego também. Córrego. Não é lugar de jogar, não é lugar de jogar pneu, como lá no córrego da Moenda Velha hoje. Tava cheio de pneus. Gente, borracheiros, dá um jeito de reciclar esses pneus. Não jogue nos córregos, porque depois vai provocar enchentes. Eu estive lá também, vi telhas de amianto jogado na praça, ali da Moenda Velha. Não faça isso. Não, olha, eu tenho muitas vezes, quando eu visito regiões da periferia da cidade, e sempre tem uma série de demandas, eu sempre comento com o pessoal, assim, é muito importante a comunidade fazer um trabalho de conscientização de que córrego não é lugar de descarte de lixo. Você vê sofá, vê pneu, vê todo tipo de lixo dentro dos córregos. E essa mesma população que depois, quando dá enchente, vai reclamar que encheu, que tem rato. A prefeitura tem que fazer sua parte, mas a população também não pode jogar tudo para o poder público, tem que fazer sua parte e cuidar do lugar onde vive. Assim, não pode tornar o seu local de vida num chiqueiro, na verdade. Porque quando transborda um córrego desse, é lixo para todo lugar. Olha, vamos lá. Mais alguns assuntos para a gente comentar aqui. Multa na faixa exclusiva de ônibus quintuplicou. Quintuplicou, vezes 5. As autuações passaram de 78.446 para 383 mil. Passaram de menos de 100 mil para quase 400 mil, na comparação entre os primeiros semestres de 2013 e 2014. E aí, pegando já como mote a faixa exclusiva para ônibus, que é um assunto que a gente já debateu bastante aqui, eu queria falar também no mapa das bicicletas. O jornal agora publica o mapa das bicicletas, as ciclovias em São Paulo, as áreas periféricas, né? E uma crítica de um articulista da Folha de São Paulo, Alan Gripe, que diz o seguinte, que o prefeito Fernando Haddad tem feito uma gestão à base de souvenir. Com o paulistano que esteve fora da cidade nas últimas semanas provavelmente se surpreendeu com os grandes corredores vermelhos nas ruas,
especialmente no centro, pintaram de uma tacada só. Aí, com a popularidade padrão Pita e a missão de alavancar um candidato esquálido a governador, o prefeito Fernando Haddad acelerou a implantação de ciclovias na tentativa de imprimir uma marca de seu mandato até aqui. No fim ele diz o seguinte, olha só, vereador, encalacrado financeiramente, Haddad ainda não conseguiu sequer concluir a licitação. Suas intervenções mais visíveis nessa seara são a base de tinta. Podem até resultar numa marca, mas não daquelas que são incapazes de promover a transformação que a cidade necessita. Está havendo um processo de instalação de ciclovias sem nenhum critério na cidade de São Paulo? Acho que assim, a gente precisa fazer uma diferenciação do que é ciclovia e ciclofaixa. Sim. As ciclofaixas que estão sendo pintadas de vermelho aí, eu ontem, inclusive, na comissão de trânsito, pedi que o secretário de Transportes enviasse para nós os estudos que foram feitos para a implantação dessas ciclofaixas. Realmente, eu acho muito importante a gente ter a utilização de bicicletas como um meio de transporte, mas não pode se pintar as coisas sem nenhuma consulta à população local, sem nenhum estudo mais amplo. Eu acho que estão pintando sim essas ciclofaixas sem maiores estudos. Tenho recebido inúmeras reclamações aqui no meu gabinete de comerciantes, situações onde ruas proibiu-se o estacionamento de um lado, ciclofaixa do outro, e tem faixa de ônibus, só não tem lugar para carro e para as pessoas poderem parar no comércio para poder dar uma movimentação ao comércio da cidade. Então, acho que assim, requer um estudo maior, eu acho que está se pintando muito sem critério essas ciclofaixas. Está faltando critério, vereador. O que o senhor acha que pode ser feito em relação a isso? Eu acho que o prefeito... A crítica aqui da Folha de São Paulo é uma crítica bastante dura. Claro. Ela nunca vai fazer uma crítica que não seja dura, né? Ela sempre foi assim. Nós estamos acostumados com isso, né? Desde outras gestões que nós participamos, a crítica Folha de São Paulo sempre vai ser dura. Agora, é claro que nós temos aí conflitos, né? Conflitos das pessoas que querem dirigir os seus carros, que querem estacionar os seus carros, conflito daqueles que querem ter um transporte mais rápido, mais eficiente, né? É uma cidade que, durante muitos anos, ela foi se adequando, né? Não houve um planejamento para daqui a 10, 20, 30, 40 anos, né? E todo mundo foi e comprou um carrinho. É uma cidade que praticamente todo mundo quer estar dentro de um carro e que não cabe, não tem condições, não suporta mais. Esgotou, ela está no limite, né? E você vai criando novas fórmulas, né? Várias de transportes, como a questão da bicicleta, pequenos percursos, pequenos deslocamentos, pode ser feito de bicicletas, né? A questão da própria faixa de ônibus, da agilidade para que as pessoas que têm que chegar ao trabalho, que talvez não tenha o conforto do carro, mas que chegue um pouco mais rápido. Então, nós teremos esses conflitos e leva um tempo para as pessoas entenderem isso. Agora, está no plano de metas do prefeito, não é uma coisa de agora. Obviamente que ele tem um mandato de 4 anos, nós estamos há 1 ano e meio, e ele tem que fazer as coisas, ele tem que ir fazendo, não pode deixar para fazer no último ano. Tem que ir fazendo, e a população ela vai se adequando. E eu acho que aqueles casos que realmente, possivelmente não vão dar certo, tem que ser reavaliados. Mas para você... Mesmo em relação a faixas para ônibus. Eu acho que faixa de ônibus também. Eu acho que assim, tem alguns lugares, eu já levei isso inclusive para o governo, que a gente pode ter a faixa exclusiva de ônibus nos horários de pico, não necessariamente o dia inteiro. Até porque tem vias que são faixas exclusivas e que passam poucos ônibus. Mas então, a gente viu uma reportagem, o senhor viu conosco, vereador, na rua Guaraiúna, na Penha. Eu não sou da região, não passo habitualmente nessa rua, mas assim, na rua Guaraiúna, na Penha, a gente tem visto problemas, inclusive, de fechamento de comércio, porque simplesmente o centro comercial passou a ter uma outra feição agora que tem faixa exclusiva para ônibus. Virou uma via de passagem e não mais uma via de uma circulação mais restrita. Eu acho que assim, precisa, em alguns lugares, se rever o que foi instaurado. Nós tivemos, por exemplo, a 9 de julho, quando foi implantado o primeiro corredor, São Paulo foi o corredor 9 de julho. Sim, né? Pelo Mário Covas em 84. Começou com ele e terminou com o Jânio Quadros, né? Então, veja bem, naquele momento também, a 9 de julho, o comércio, vários comerciantes baixaram as portas. Aliás, ela ficou quase que uma avenida fantasma. Até hoje, né?
Não, mudou. Uma área da Nova... Mudou. Uma área da Santo Amaro simplesmente desapareceu. Santo Amaro acabou. A 9 de julho... Santo Amaro acabou. A 9 de julho, na gestão da Marta A 9 de Suplicy, julho ficou ruim, a Santo Amaro acabou. na O gestão trecho da Santo Amaro, a partir da Hélio Pellegrino ali em diante, aquele trecho que tinha um comércio popular, Não tem móveis mais nada, antigos, não tem móveis nada. usados, muitas portas cerradas ali. Ó. Mas na gestão da Marta, a 9 de julho, ela recebeu um tratamento diferenciado, uma readequação, uma requalificação, um corredor mais modernizado, mais bem iluminado, bem sinalizado. Só um parênteses, vereador Reis. Usando o exemplo 9 de julho, que é um ótimo corredor de ônibus, é a coisa que quando eu comecei a falar, é a diferença entre corredor e faixa. Um corredor tem todo um planejamento, Claro. uma obra de adequação, é Claro. completamente diferente. Agora, essas faixas, que se pinta em alguns lugares de forma impensada, na minha opinião, precisam ser revistas. É que- Muitos lugares é muito Vereador, adequado e muito importante. vereador Nessa- Ari Friedenbach, Só nessa época, vereador, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, dirigida à época pelo Fernando Vieira de Mello, chegou a fazer vinhetas na programação dela em que chamava o corredor 9 de julho, São Gabriel, Santo Amaro de atropelódromo. O senhor lembra disso, vereador? Atropelódromo, porque é uma intervenção muito radical para algo que não fazia parte da nossa cultura. Hoje 30 anos depois, a cultura do corredor de ônibus, a Rio Branco, por exemplo, que veio depois, tudo mais, essa cultura parece mais próxima da nossa realidade. Aham, é verdade. do vereador, as faixas, nós tivemos várias manifestações, a população foi para a rua pedindo melhorias na mobilidade urbana. E que aconteceram, de fato. Você não consegue fazer certas intervenções em tão pouco, em tão pequeno, em tão curto espaço de tempo. Então, na realidade, o governo ele tem um planejamento de construir os corredores, né? Mas precisa de verba. que demanda recursos. Muito. Que a população ela tem que entender o seguinte, ela quer o benefício, mas ela tem que entender que ela tem que pagar por esse Vereador, benefício. assim, né? é inegável de que a melhora para o transporte público ocorreu, isso é visível, a gente não pode negar isso. A única coisa que eu coloco é que eu acho que alguns lugares precisa estudar se é o dia inteiro, se é no horário de pico, alguns lugares eventualmente deixar de existir porque Então. lá não há necessidade. Eu acho que precisa se repensar em alguns locais se está Na adequado ou Angélica não. foi feito isso, vereador? Angélica não tem corredor de ônibus. Mas terminando o meu raciocínio, o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão das faixas, com o realinhamento que foi aprovado aqui, mais de 60 vias vão receber intervenções. No longo prazo, não é no curto prazo, no longo prazo. Com a implantação de um novo sistema de corredores moderno, tipo BRT, nós vamos melhorar a mobilidade urbana e vai ter um espaço maior para os veículos, né? Mas nesse modelo que nós temos hoje, e o que está sendo feito era a resposta que tinha para dar diante desse clamor popular. Porque, vamos pegar lá a Mboimirim, eu dou um exemplo da Mboimirim. As pessoas saíam 4 horas da manhã para entrar às 8 horas no serviço. Quer dizer, elas tinham que sair 4 horas da manhã, porque não travava Não, tudo. e nesse aspecto né? é inegável a melhora que houve. Exatamente. Acho que, assim, é uma prioridade óbvia numa cidade como São Paulo é o transporte público. Se ficou ruim para o carro, paciência, deixa o carro em casa. Agora, a gente precisa pensar em melhoras no transporte público, não só de corredores, como quantidade de ônibus. Outro dia eu estava na Celso Garcia, 7 horas da noite, quer dizer, um horário de rush, pouquíssimos ônibus na faixa exclusiva de ônibus. Vazia, assim, você vê um tempão sem passar, quer dizer, faltam ônibus, precisa ver melhora dos ônibus. Acho que assim, precisa se investir maciçamente ainda Claro. no transporte público, que é o fundamental para a cidade. E aí eu acho que em relação ao que o vereador Reis falou, vereador Ari, a gente tem uma questão mais singela. Mboimirim, há 20 anos, era mais do que necessário ter uma estação de metrô ali, Sem dúvida. que escoasse essa saída maciça, porque ele é um bairro plano, ele é um bairro bastante adensado do ponto de vista horizontalizado, né? E ele é um bairro dormitório, né? As pessoas vão para lá porque moram lá e trabalham no centro, trabalham em outras tantas regiões na cidade de São Paulo. O cara que mora na estrada do Mboimirim, em áreas mais afastadas, leva 3 horas para chegar no centro, ainda hoje, né? Hoje o prefeito implantou lá faixas reversíveis de ônibus. Sim. Então, de manhã, os ônibus eles estão vindo nas duas faixas, sentido Que ótimo. centro, e à tarde eles vão para o bairro nas duas faixas. As duas faixas, tanto a do lado esquerdo como a do lado direito, elas tomam um sentido só.
Só aquela que eu até já discuti logo no começo da legislatura, dos programas, que eu falava das faixas reversíveis. Que uma solução a curto prazo, uma solução barata, era criar as faixas reversíveis. E lá na estrada de Itapecerica e na estrada do Emboimirim, com a Guarapiranga, está sendo aplicada essa ideia de faixas reversíveis para transporte coletivo. E isso reduziu bastante o tempo. Com certeza. Isso reduziu. E com as obras que estão sendo feitas lá, a ponte do Jardim Capela, que já foi inaugurado, muito em breve o prefeito vai lá inaugurar a segunda ponte do Jardim Capela, o complexo viário da Ponte Baixa, um viaduto, inclusive, que já foi entregue. E agora, no mês de agosto, nós vamos chegar na Guilherme Valente com essa via. No mês de outubro, vamos chegar na José Barros Magaldi. E no mês de dezembro, vamos estar chegando no Largo do Piraporinha. Isso vai ajudar bastante. Além de obras dentro dos bairros que está sendo feito. Então, é porque as coisas elas não vão acontecendo de hoje para amanhã. A população ela faz as críticas, mas tem que dar um tempo para ir fazendo, porque qualquer obra que vai se fazer, vereador, é licitação, é recurso que tem que ter, licença ambiental, não é de hoje para amanhã. Olha, na linha do que o vereador Ari acabou de falar, Adriano Luiz dos Santos, um bom exemplo que o senhor deu da Avenida Celso Garcia, o Adriano Luiz dos Santos corrobora, desdobra esse bom exemplo que o senhor citou, vereador, com um exemplo de algo que ele vive corriqueiramente, ele é do bairro de Santana. O problema agora é a falta de ônibus, ele pergunta. A faixa é boa, mas sem ônibus não adianta. Eu acho que precisamos mais ônibus na cidade de São Paulo, isso é inequívoco. E mais metrô. Bom, com certeza. Nós temos um metrô maravilhoso, mas com poucas malha. linhas, né? Uma malha ferroviária ridícula para uma cidade como São Paulo. Nós temos um metrô, talvez um dos melhores do mundo em termos de qualidade de serviço. É ótimo, é inegável que o nosso metrô é modelo para o mundo, mas a nossa rede de linhas é absolutamente irrisória para uma cidade como essa. Eu tenho uma experiência para contar para vocês aqui, vereador, que eu queria a opinião simples de vocês. A gente transmitiu uma audiência pública da Comissão de Política Urbana, da revisão do plano diretor. A TV Câmara mostrou lá no Céu Jambeiro, longe, lá em Guaianazes. Né? A gente foi para lá no meio da tarde, o pessoal aqui da TV Câmara, a gente foi para lá no meio da tarde para planejar toda a cobertura que ia ser feita. E voltamos para a TV. Eu estava um pouco preocupado porque eu tinha horário para cumprir na faculdade. E peguei o metrô. Eu cheguei em menos de meia hora de Guaianazes, na Vila Mariana. Que maravilha. Isso é absolutamente fundamental, porque eu acho que, da mesma forma que alguém percebe isso que aconteceu, eu estaria absolutamente disposto a abrir mão do meu carro se isso fosse possível todos os dias, embora não seja daquela região. Com certeza. Eu, por exemplo, quando eu estava na época da Copa, eu fui 2 vezes ao Arena Corinthians. Que jogo você foi ver lá, velho? Eu vi o Holanda e Chile. E vi... Argentina e Suíça? Não. Aí eu vi um jogo antes da Copa. Mentira. Foi um jogo antes da Copa e fui nesse jogo da Copa. O vereador, o senhor torce pro Corinthians? É lógico. É lógico, para aquele estádio A maravilhoso. gente tinha o vereador em alta conta até agora. Não, mas veja, a gente tem um estádio que é modelo para o mundo. O estádio do Corinthians é realmente uma coisa fascinante. Apesar de que eu fui visitar o estádio Arena Palmeiras recentemente, uma linda obra, mas nada que se compare à Arena Corinthians, é verdade. A diferença, mas, vereador, de qualquer maneira, a Arena Palmeiras, ela abraça a gente. Ela é como se a gente estivesse assistindo dá até um certo sufoco. O jogo em 3D. É como se você estivesse jogando lá, a Arena Palmeiras. E a Arena Corinthians, ela é esparramada. Ela é um vento, ela é ampla, ela é agradável, ela é bonita. Mas não é essa a questão. O que eu estava falando do transporte público é que eu fui as duas vezes que eu fui ao estádio, eu fui de metrô. Eu moro na região central de São Paulo, pego o metrô na Praça Marechal. E num segundo cheguei no estádio, maravilhoso, perfeito, não precisa de carro, não precisa de trânsito, não precisa de estacionamento, perfeito. Nesse dia o Palmeiras não jogou, né? Vereador Reis, vai dar para ir para a Arena Palmeiras de metrô? Também vai dar para ir. Vai, com certeza. Dá para ir para a Arena Corinthians de metrô. E para a Arena Vila Belmiro, dá para ir de metrô? Ainda não. Tá difícil, né, vereador? Tá difícil. Ainda não. Bom, temos mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Vereador Reis, em relação a todos esses problemas que a gente tem levantado, água, a questão dos parques na cidade de São Paulo, mobilidade, faixas exclusivas para ônibus, o calendário da Câmara nesse segundo semestre vai ser algo tranquilo, tendo em vista que a gente está num ano eleitoral?
Eu acredito que o calendário vai ser o normal, como o ano passado, não vai... Até porque o ano eleitoral, nós temos 2 meses de campanha eleitoral. Eu acredito que agora a questão da CPI vai movimentar bastante a Câmara, né? E também o Plano Municipal de Educação, que nós estamos com várias audiências aqui na casa para estar discutindo, né? Uma vez que o nacional já foi aprovado e nós temos que construir o plano municipal. Então a casa vai ser bem movimentada, mas ela todo ano é bem movimentada, né? Legal. Queria agradecer vocês, tem sessão plenária hoje, né? Vamos para ela? Lá, vamos lá. E nós vamos falar da Sabesp. Vereadora, ou seja, debates acalorados, né? Em pouco tempo. Vereador Ari, muitíssimo obrigado pela sua presença. Vereador Ari Fredenbach, do PROS, né? Muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente espera contar com o senhor mais vezes aqui conosco. Sempre, é sempre uma delícia o debate, sempre tem gente interessante na mesa aqui, como o vereador Reis. Vereador Reis, o senhor que tem feito flagrantes da cidade nos últimos dias, vai intensificar os flagrantes, a gente espera ter a chance de discutir mais esses problemas de falta d'água que vão ser resolvidos em 2018. Agora eu vou visitar as delegacias que não funcionam no sábado, domingo, feriado e à noite. E vou fazer os vídeos lá, vou falar, olha aqui a eficiência Tucano, ó, tá fechada. A delegacia está fechada, por isso que não tem segurança. Distrito TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde a todos.